Meu nome é Vanusa Irene Xavier, sou professora mestra em Geografia pela Universidade do Estado Mato Grosso, UNEMAT. Vou compartilhar com vocês agora um diálogo que eu tive com os fundadores do município de Araputanga sobre os ciclos econômicos da nossa cidade. Sou araputanguense, toda a minha vida profissional é de Araputanga. Aqui formei a minha família, aqui criei a minha família. E no decorrer desses anos vividos, eu percebi que o que sustenta Araputanga economicamente hoje não é o que sustentava Araputanga na época da minha infância. Então, devido a essa indagação, busquei parceria, com os fundadores e diversos autores, onde eu me identifiquei muito com Prado Júnior, 1993. E com a ajuda dos documentos, dos livros lidos, de Prado Júnior, e com as informações que eu obtive dos fundadores desse município, cheguei à conclusão que Araputanga passou por 4 ciclos econômicos, Ciclo da madeira, ciclo da agricultura, da mineração e da pecuária bovina. E eu trago comigo a seguinte frase: a memória dos araputanguenses faz a história desse povo. E para responder a essa indagação sobre os ciclos econômicos de Araputanga, eu busquei a ajuda da memória dos fundadores do nosso município. Baseado lá num comparativo dos ciclos econômicos do Brasil, eu percebi que Araputanga também participou, teve um ciclo bastante semelhante ao que aconteceu no nosso território brasileiro. O Brasil, do século XV ao século XVIII, ele participou de 4 ciclos econômicos: da madeira, agricultura, mineração e da pecuária bovina. E também, Araputanga passou por algo bastante parecido, Só que todos esses 4 ciclos que Araputanga vivenciou, aconteceu tudo no século XX, diferente do Brasil, que foi entre o século XV até o século XVIII. Vou falar primeiramente sobre o ciclo da madeira, que foi o primeiro ciclo econômico do nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui, eles logo de cara toparam uma mata muito exuberante, uma mata densa, muito fechada, E nessa mata tinha vários animais selvagens, mas tinha também um povo considerado pelos portugueses povos selvagens, que eram os índios. E eles perceberam que esses índios viviam em uma farta natureza, E se sentiram no direito de compartilhar essa riqueza com os índios. Ok? Algo bastante parecido aconteceu no nosso município também, Quando os fundadores chegaram aqui, eles se assustaram a ver uma mata, isso foi no início da década de 1960, uma mata linda, maravilhosa, exuberante, Também tinha índios aqui, E eles ficaram apaixonados, por essa mata. Em entrevista, o senhor José Damião, ele relatou que aos senhores Alves e Souza, que aqui abrigava uma mata com muitas espécies vegetais. Tinha o mogno, E tinha outras espécies, mas a mais valiosa considerada por ele era o mogno. E segundo o senhor José Damião, esse comércio do mogno, ele era realizado na cidade de Cáceres, que era o município mais desenvolvido, na época. E por que era na cidade de Cáceres? Porque Araputanga não tinha serraria, de grande porte. Tinha apenas uma única serraria que foi instalada em 1963 pelo senhor Sigmito Sato. Só que ela é mais para subsistência.
Era uma serraria particular da família Sato, né? E segundo em entrevista a Alves Souza, o Sato fala que era comum os sitiantes derrubarem as matas e deixar secar. Depois colocavam fogo, né, para poder queimar, para fazer áreas de cultivo. Então, os primeiros fundadores, eles não tinham objetivo, interesses econômicos na madeira aqui, né, existente. O objetivo principal era derrubar para poder formar áreas de cultivo. Mais breve, Araputanga recebeu aí a visita de algumas madeireiras, que tinham outros objetivos que eram diferentes dos objetivos dos fundadores. Eles não queriam formar para poder plantar, para a prática da agricultura. Os madeireiros queriam aproveitar financeiramente a madeira, né? E em um diálogo que eu tive com o senhor Floresvaldo Pereira Trindade, em 2016, ele relatou o seguinte: quando ele chegou nesse município, a madeira era a maior renda, né? E a sua exploração era feita de uma forma rudimentar, onde utilizavam traçadores, machado, foice, né? E para derrubar as árvores, eles faziam giral. O que é o giral? É esse suporte aqui, ó, né? Porque as árvores eram tão grossas que tinham troncos, né? Que tinha troncos bem grossos e raízes catanas, ou seja, raízes espalhadas. Isso aqui, ó, dificultava, né, derrubar a árvore. Então, eles faziam um giral e derrubava a árvore um pouquinho mais aqui em cima, tá? E a maior tecnologia da época era o motosserra, que só veio a chegar no nosso município em 1973. Então, era tudo na força bruta mesmo, era no machado. Bom, e por que as pessoas tiravam foto quando derrubavam a árvore? Porque eram troncos tão grossos, eram árvores, né, que tinha mais de 30 metros de altura, assim como era na parte lá da zona da mata, né, quando eles retiravam o pau-brasil, né? Então tinha árvores aí gigantescas. Então, quando eles colocavam ela no chão, era comum a população tirar foto, que era sinônimo de um troféu. Conseguimos, olha o tamanho dessa bicha e nós derrubamos ela, né? O senhor Floresvaldo Pereira Trindade, ele fala o seguinte, que para cortar as árvores, né, tinha árvores tão grossas que duas delas já dava 4 a 5 metros cúbicos de tora, né? Quais as espécies que eram encontradas aqui? Tinha bastante mogno, peroba, cedro, ipê roxo, ipê amarelo, garapa, né? E o mogno foi a primeira espécie vegetal a se tornar extinta, porque era mais valiosa, né? E vale lembrar que o mogno era conhecido também como araputanga, por isso que surgiu o nome de araputanga, por causa do mogno, que recebe esse nome também de araputanga. E depois do fim do mogno, a população, as madeireiras, passaram a desmatar tudo que encontrava pela frente. Angico, louro, né? Tudo que achava era desmatado, tá? Aqui nós temos uma outra imagem que mostra, né, pessoas, né, se preparando para o corte de mais uma árvore, né? E o entrevistado, o senhor Floresvaldo Pereira Trindade, ele fala que todo esse mogno que aqui foi retirado, boa parte dele era destinado para o Espírito Santo. Era destinado para o Espírito Santo. E o mesmo entrevistado, ele fala o seguinte, que em 1973, Araputanga tinha 5 serrarias. Só para vocês terem uma ideia, que no início da década de 60 tinha uma, que era particular e de pequeno porte. E em 73 já tinha 5, né? Tinha 2 que era chamada de serraria de disco, né, que cortava madeira mais fina. Tinha 2. E 2 funcionários davam conta do trabalho inteiro. Tinha 3 que eram pica-pau,
né, que cortavam árvores de até 1 metro cúbico, né? E também tinha dois funcionários. E existia também duas serrarias de fita que cortava a árvore de qualquer espessura. Então, quanto mais desmatava, mais tinha o surgimento de serrarias na nossa região. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem da serraria Turás, na década de 70. Eu quero que vocês tenham um olhar bem especial aí para a espessura desse tronco, né? Bem grande mesmo, né? Aí tinha que ser uma serraria, né, de maior porte para poder cortar a madeira. E nessa imagem aí mostra os fundadores na Avenida 23 de Maio. Era a única rua que nós tínhamos. E eles aproveitavam esse espaço no ciclo da madeira para poder fazer as confraternizações, né? As confraternizações. E veja, gente, as construções. Olha essas casas aqui, ó. Todas de madeira. O telhado também, as telhas eram de madeira. Isso aqui foi no auge do ciclo da madeira do nosso município. Em entrevista a Alves Souza, o senhor Raimundo Lana relata que Araputanga, quando as pessoas chegavam aqui, ficavam fascinados de ver quantas espécies vegetais nós tínhamos na nossa região. Quantas, né? E como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, aqui era a Avenida 23 de Maio, mas em volta aqui, ó, ainda tem uma cobertura vegetal, né? Ainda tínhamos essa mata exuberante. Como que eram as espécies? Eu já falei agora há pouco que nós tínhamos uma variedade de espécies conforme o senhor Floresvaldo Pereira Trindade afirma, né? Tínhamos ipê roxo, ipê amarelo, tínhamos angico, louro, né? Então nós tínhamos uma infinidade de espécies. E segundo mesmo entrevistados, as fazendas derrubavam e queimavam tudo que vinha pela frente, né? E hoje nós estamos pagando caro, porque o calor na cidade é imensa. E o senhor Floresvaldo Pereira Trindade, ele fala que antigamente na nossa região fazia tanto frio, mas tanto frio, que os dedos enrolavam e eles tinham que desenrolar os dedos, né, de tanto frio que fazia dentro das matas, né? E ele afirma, era lindo de se ver. Era lindo de se ver tanta mata e tanto frio que fazia dentro da mata. E hoje nós estamos passando por esse calor terrível, né? Alves de Souza também, em entrevista ao senhor José Damião, o mesmo relatou que aqui tinha muitos animais selvagens. Tinha muita mata, mas também tinha muitos animais selvagens. E a onça pintada era o que mais botava medo em todo mundo, né? Muita gente morria de medo da onça pintada. Por isso que boa parte da população tinha espingarda em casa, né? E ele relatou aqui uma história, né, até triste, né, mas com um final feliz, que ele estava na casa dele, no terreiro da casa dele, e de repente ouviu um porco gritar. Correu atrás, chamou os cachorros, foi atrás e pegou a espingarda dele. Quando viu, a onça tinha pego o porco. E ele, naquela luta, né, e chama cachorro, vai lá, atirou, mas o tiro não pegou na onça, e a onça entrou dentro da mata, né, e ele conseguiu salvar o porco, né. Ainda bem que essa história terminou todo mundo vivo, né, feliz. O senhor Francisco Sobrinho Xavier também, em entrevista a Alves Souza, contou que também viu onça aqui na nossa região. Ele estava trabalhando, ele mais o irmão dele, José Gato, estavam trabalhando aonde hoje é o Clube Olímpico. Era mata densa lá, né? E ele estava trabalhando. Diz ele que de repente apareceu na frente dele uma onça. Enorme, uma onça pintada. Diz ele que olhou para a onça olhou para ele olhou para o irmão dele, e agora? Bora atirar. Eles andavam armados, gente, por causa da quantidade de animais selvagens que tinha, né? Mas a história também terminou feliz, né? Ele atirou,
na onça, mas o tiro não pegou e a onça conseguiu fugir, né? Outra história com um final feliz. Em todas as minhas entrevistas com os fundadores, não há relato de que pessoas morreram porque foi pego pela onça, né? Então não há relatos. Onça pegava boi, galinha, porco, mas graças a Deus, o homem, ninguém perdeu a vida por causa de uma onça. Bom, durante o ciclo da madeira, quando eu falo ciclo, não quer dizer que durante aquele período só foi praticado aquilo. Por exemplo, durante o ciclo da madeira, não foi praticado somente esse ciclo. Tinha também agricultura, tinha também pecuária, só que o mais forte, o foco, era a madeira. O mesmo aconteceu com a agricultura. Não tinha somente produtos agrícolas, tinha madeira, tinha pecuária bovina, entendeu? então, com o esgotamento da madeira, né, se fortalece o segundo ciclo econômico do Brasil. E também fortalece o segundo ciclo econômico de Araputanga. Tá? Então, com o esgotamento da madeira, surge aí o ciclo da agricultura. Assim como aconteceu no Brasil, também aconteceu no nosso município. Tá? E os portugueses, falando agora de Brasil, quando eles estavam explorando o pau-brasil, eles descobriram que a região nordeste, a zona da mata, tinha o tipo de clima tropical úmido, que era propício para o cultivo da cana-de-açúcar, e tinha também o clima, né, bastante chuvoso e um solo muito fértil, que é solo de massapê ou solo de massapé, né? Pode ser chamado de massapê ou pode ser chamado também de massapé. E esse solo e esse clima era adequado para um produto agrícola muito valioso na Europa na época, que era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ou açúcar, né, chegou a ser chamado de o ouro branco. Era comum as pessoas casarem e receber de presente o açúcar de presente para os recém-casados, porque era algo muito valioso. Então dava, né, o açúcar de presente para os recém-casados. Então, durante anos e anos, nós tivemos dentro do Brasil o ciclo da agricultura, em especial o ciclo da cana-de-açúcar na zona da mata, na região Nordeste. Algo bastante parecido aconteceu no município de Araputanga. Só que isso, né, aconteceu na década de 70 e dentro do Brasil no século 16. Então, nós tivemos aí, né, o início, o fortalecimento da agricultura dentro do nosso município na década de 70. O senhor Alvino Alves de Moraes também foi um dos meus entrevistados e ele relata que aqui se cultivava vários produtos agrícolas. Arroz, feijão, milho, café, né? Mas tinha um grande obstáculo, porque não tinha como fazer o escoamento dessa produção. Faltava a infraestrutura, principalmente o meio de transporte, que era tudo transportado em carro de boi. E o município mais próximo para a realização desse comércio era Cáceres. Ia em carro de boi. Então demorava semanas para poder chegar lá. E o mesmo relatou para mim que ele mesmo perdeu 105 sacos de arroz. Ele colheu, ele fez a roça, colheu e não tinha para quem vender o arroz aqui, porque todo mundo já tinha. Porque a base econômica era a agricultura. Então todo mundo tinha o seu arroz e ele não tinha para quem vender. E não teve como ele escoar para a cidade de Cáceres. E ele relatou isso para mim, né, com um olho muito triste. Naquela época eu perdi 120 sacos de arroz. Foi muito triste. Passei apertado financeiramente, porque nós não tínhamos uma infraestrutura. Em entrevista, o senhor Davi Nogueira, ele relata que nós tivemos aí, né, a agricultura desde o comecinho do nosso povoamento. Mas o foco dela, o forte dela foi na década de 70. Então, em 1965, Araputanga contava com uma única máquina
de beneficiamento, que era do senhor João Elias. E ele construiu essa máquina aqui em 1965. Né? Mais tarde vieram mais dois, que foi a máquina do senhor Lotério e do senhor Joaquim. E o senhor Davi Nogueira comprou essa máquina do senhor Joaquim. Então, Araputanga, na década de 70, ela contava com 3 máquinas de beneficiamento, que era aquela máquina responsável para poder tirar, né, limpar os grãos. E aqui eu tenho a imagem de uma, né, que ficava onde fica hoje a Citilar, né, que hoje não é mais Citilar, né, a casa lá. Ou seja, bem próximo à casa do senhor Davi Nogueira, tá? E aqui, ó, vocês podem ver, tinha caminhões, né? Ó, com carga fechada de produtos agrícolas. E é isso que eu vou falar agora, né? Conforme o senhor Davi Nogueira, os agricultores produziam, vendiam para os donos das máquinas. Aí chegava caminhoneiros, tipo esse aqui, ó, e comprava a produção dos donos das máquinas. E levavam carga fechada. E levavam cargas fechadas, tá? Então, o agricultor produzia, vendiam para os donos das máquinas e os próprios caminhoneiros compravam a produção dos donos das máquinas. Isso conforme o senhor Davi Nogueira em entrevista comigo em 2016. Bom, também conversei com outro fundador, o senhor José Dias da Silva, e ele fala o seguinte: na década de 70, né, era muito pouco a prática da pecuária bovina de corte, porque não tinha cerca. Então, a população preferia criar porco, galinha para fornecer a carne e a vaca leiteira para poder tirar o leite. Por que não a pecuária bovina de corte? Porque não tinha cerca, né? E segundo o senhor José Dias, produzia muito arroz, muito feijão, e esse produto era destinado para o estado de São Paulo, né? E segundo ele também relatou que teve alguns acidentes, né, dentro da agricultura. E um dos principais acidentes que tinha era a questão de ter muita cobra. Bastante pessoas, né, que mexia com roça, muitas vezes eram picados por cobras e muitas das vezes eram venenosas, né? Aí tinha que torcer para chegar viva até em Cáceres, né, que era onde nós tínhamos médicos na época. Bom, a agricultura de Araputanga, ela sempre foi praticada de uma forma rudimentar. Enquanto tínhamos esse ciclo, não chegou o desenvolvimento, a máquina aqui. A máquina só foi chegar, né, recentemente, só que nós já não estávamos no forte desse ciclo econômico, né? Então, durante a agricultura, era tudo feito rudimentar. Cultivou-se bastante café também na nossa região, tá? E esse café, ele foi cultivado desde o início lá do povoamento, quando chegaram os coreanos e os japoneses para a nossa região, lá no início da década de 60, né? E o senhor Raimundo Lana, em entrevista a Alves e Souza, ele fala que em 10 anos a nossa agricultura, ela expandiu muito, graças à presença dos gatos. O que eram gatos? Não sabia, busquei ajuda para um outro fundador, o senhor Francisco Sobrinho Xavier, e ele relatou o seguinte: gato eram pessoas que pegavam empreitas para fazer, ou seja, para poder colher, né, para poder derrubar, né, e colocavam um funcionário, que era chamado de peões, para poder fazer o serviço. Então, com a chegada dos chamados gatos, né, houve a intensificação, a expansão desse segundo ciclo. Conforme o senhor Davi Nogueira, a nossa produção era vendida para os próprios caminhoneiros, né, e cargas fechadas. Cada caminhão suportava 200 sacos de arroz. E cada saco pesava 60 quilos cada um. E esse arroz, ele era vendido
levado para Presidente Prudente. O feijão para Minas Gerais, Goiás e São Paulo, e pesava 60 quilos também, né? E o café era vendido em São Matias, sem nota fiscal nenhuma. Naquela época, né? Ninguém cortava nota fiscal. Isso, relato do senhor Davi Nogueira. Chegamos ao fim de mais um ciclo. Devido às oscilações do preço dos produtos agrícolas, devido ao surgimento da cooperativa, né? A Cooperativa Agropecuária do Oeste do Mato Grosso Limitada, que passou a precisar de uma outra matéria-prima sem ser agricultura, e sim o leite. Então, devido às oscilações do preço, a chegada da cooperativa, né, que precisava do leite, bastantes agricultores deixou de lado a agricultura e passou a investir na produção do leite, para poder fornecer leite para o funcionamento da cooperativa. E para completar o fim do ciclo da agricultura, descobriu ouro no município de Rio Branco, mas a sede dessa mineração ficou em Araputanga. Então, surge aí o terceiro ciclo econômico de Araputanga, o ciclo da mineração. Só quero ressaltar que o mesmo aconteceu também no Brasil, né? Só que a descoberta do ouro aí, diamante, foi por volta do século XVIII, né? No estado de Minas Gerais, na região de Ouro Preto, né? Minas Gerais. Bom, o ciclo da mineração, ele começa aí, né, no final dos anos 80, tá? No final dos anos 80. Em entrevista, o senhor Carlos Pascoal Santos, a Alves Souza, 2008, ele relata o seguinte, que as pesquisas sobre esses minérios encontrados na nossa região iniciou em 75 e foi até o final dos anos de 1976. Tá? Primeiro foi a pesquisa, mas a exploração realmente, né, ela começou no final dos anos 80. Isso segundo o senhor Carlos Pascoal Santos. Conforme o senhor Miguel Henrique Sobrinho, que era um funcionário da mineração, que ficou responsável para explorar esse ouro na nossa região, e ele trabalhava no setor de laboratório das análises, né? E o senhor Miguel Henrique Sobrinho falou que em 2 anos de pesquisa, 75 e 76, descobriram minerais no município de Rio Branco. Foram encontrados lá ouro, chumbo, zinco, prata, né? E que essa mineração, ela não abrigava somente mão de obra de Araputanga, né? A empresa, gente, ela tinha em torno de 1.000 funcionários. E a empresa, ela tinha ônibus que buscava funcionário em Mirassol, Rio Branco e Quatro Marcos. Tá? E a empresa da mineração Manati trabalhava 24 horas por dia. Os funcionários tinham turnos diferentes em seu trabalho. Bom, o senhor Carlos Pascoal, ele relatou também em entrevista a Alves e Souza, né, que em 1986 a mineração Santa Marta inicia a exploração do ouro na nossa região. Só quem ficou responsável por essa exploração foi a mina do Cabaçal e mineração Manati. Foi a empresa responsável, mas quem estava por trás dela era a mineração Santa Marta, né? E o senhor Carlos Pascoal fala também que onde esse ouro foi encontrado foi na fazenda São Paulo, que pertence ao município de Rio Branco, certo? Mas na época, o prefeito da nossa cidade era o Sato, Sigmito Sato, e ele, com a ajuda de outros políticos, conseguiu que a sede da mineração ficasse em Araputanga, mas a mina ficava no município de Rio Branco. E conforme o senhor Carlos Pascoal Santos, em outubro de 1986, inicia a abertura da mina subterrânea,
onde foram encontrados vários minérios. Mas o alto valor do ouro fez com que esse fosse o carro-chefe da mineração Manati, tá? Todo o ouro explorado ficava em território nacional. Foram retirados mais ou menos 10 toneladas de ouro e acreditava que poderiam dobrar a produção, conforme o senhor Carlos Pascoal disse a Alves de Souza. Então, no tempo de exploração desse ouro, foram retirado mais ou menos umas 10 toneladas de ouro, tá? Aqui eu tenho uma imagem da parte externa da mineração Manati. Eu recentemente fiz uma visita até a mina, né? Só que hoje só tem ruínas, né? Todo o processo, gente, do ouro era feito na mineração. Todo o processo do ouro. A lavagem, a análise, a industrialização era feito nesse espaço aqui. Só que aqui só tem uma parte desse espaço, né? Mas eu fiz a visita, tinha de um lado e do outro. Era um espaço bem grande. Além de ter a parte subterrânea da mineração, tá? Então aqui, né, é a parte externa no início da exploração, né? Nos anos 90, né? Mas no finalzinho lá já tem um pouquinho de retirada do ouro, mas o forte mesmo foi na década de 90. Bom, o senhor Leocídio também trabalhou na mineração Manati e eu fiz uma entrevista com ele. Ele era mecânico na mineração Manati e ele fala que essa mineração zelava muito pela segurança dos seus funcionários. Tá? Tinha risco? Tinha, mas a segurança eles fizeram altos investimentos, né? Para que todos os funcionários tivessem bastante segurança, tá? E o resultado foi bem positivo, teve poucos acidentes dentro da mineração, porque a partir do momento em que você entrava dentro da mina, você já tinha que colocar o capacete. Tinha todas as normas de segurança. E se você não cumprisse com aquilo, você tinha desconto no seu salário. Então, a mineração zelava pela vida humana aí. E conforme o senhor Leocídio Silva dos Santos, ele também relatou para mim que havia o trabalho de 24 horas, né? E os trabalhadores, essa semana eles pegavam, supondo, das 6 às 12. Na outra semana, das 12 às 18. Na outra, das 18 às 0 hora. Era assim, turnos alternava, né? E ele também relatou que a coisa mais atrativa que tinha na mineração eram os salários. Ele contou para mim que ele era mecânico na cidade de Castres e ele ganhava R$100. R$100. E ele veio para Araputanga, passou a ganhar R$530. Não, naquela época era cruzados, né? Não era reais, era cruzados. Então ele ganhava 100 cruzados e veio para Araputanga para ganhar 530 cruzados. E ele tinha plano de saúde para ele e toda a família, moradia gratuita e farmácia gratuita para ele e toda a família. Então era algo muito compensador você ser funcionário da mineração Manati, né? E o senhor Miguel Henrique Sobrinho, ele, em entrevista comigo também, disse que era trabalhado 40 toneladas de pedra por dia e tinha em média 7 a 8 gramas de ouro. Então chegava lá a pedra e eles iam separando naquela pedra o que era ouro, o que era ferro, o que era chumbo, o que era prata, né? E eles iam trabalhando esses minérios. E chegava, gente, a tirar, no auge da exploração, 200 quilos de ouro por mês. E na época do fechamento da mina, estava tirando 70 quilos. É algo assim, atrativos ainda, né? Mas a mineração viu que 70 quilos por mês não dava o mesmo lucro que 200 quilos mensal. Então, por isso, resolveram fechar a mineração Manati. O senhor Rezende Macedo Teixeira,
ele disse que com a chegada da mineração Manati, o município passou a ter mais lucro sobre o imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço. O consumo aumentou e com isso o ICMS também. Então os governantes passaram a ganhar mais e passou a investir mais na qualidade de vida da população, né? E ele falou que era algo, confirmou o que o senhor Leocídio também falou. Era algo atrativo você ser funcionário da mineração Manati. Ele era funcionário do Banco Bradesco e ganhava 4 salários mínimos. E ele foi convidado para trabalhar na parte da contabilidade da mineração. Passou a ganhar 8 salários mínimos, mais plano de saúde para ele e para toda a família, e também, né, farmácia gratuita para ele e para toda a família. Então era algo muito lucrativo. Também entrevistei o senhor Francisco Gilberto Moura, e ele trabalhava na parte subterrânea da mineração Manati. E ele disse que nessa parte subterrânea aqui, ó, parecia uma cidade aqui dentro. Tinha tudo o que você precisava. Tinha banheiro, refeitório, técnicos de segurança, engenheiro. Diz ele que aqui dentro parecia mais uma cidade. E era daqui, da parte subterrânea, que eles retiravam as pedras. E levavam essas pedras para a superfície e lá em cima eles separavam o que era chumbo, ouro, prata, zinco, né? E assim por diante. Parecia mais uma cidade aqui dentro. E o senhor Miguel Henrique Sobrinho fala que Araputanga também lucrou muito, muito durante o período da mineração Manati, né? E que tinha, gente, tinha uma, assim, era mais ou menos assim. Ele trabalhava no laboratório. Ele só sabia do que acontecia no laboratório. Sigilo absoluto. Quem trabalhava na parte subterrânea só sabia o que acontecia na parte subterrânea. Por que tanto sigilo? Eles tinham medo da mineração Manati ser roubada. Porque eles saíam daqui, gente, com barra de ouro. A barra de ouro já era processada aqui, ela já saía industrializada. Então, por isso, né, o sigilo absoluto. Quem é que trabalhava em um setor, né, só sabia daquele setor. Era tipo a forma de trabalho Taylorismo e Fordismo. Etapa separada para cada funcionário, né? Etapas divididas. Assim era a mineração Manati. E o senhor Raimundo Bezerra da Silva também era funcionário da mineração e ele trabalhava na mina subterrânea. E ele confirmou o que o senhor Gilberto disse, né? Que tinha bastante segurança e lá no fundo parecia uma cidade. E diz ele, enquanto a mina estava em pleno funcionamento, teve apenas 2 mortes, né? E diz ele que essas mortes foi distração e não foi por causa do serviço. Ele até relatou uma, né? Diz ele que o funcionário, ele estava cansado e ele foi dormir dentro da mina subterrânea, né? E a máquina estava trabalhando, né? Lá era muito escuro, mesmo que tinha luz, né? Mas a máquina estava trabalhando, né? E com pouca luz, não viu o funcionário e passou em cima. E o funcionário acabou perdendo a vida, não porque estava trabalhando, mas ele teve uma certa distração. E tivemos essas 2 mortes aí. Coisa triste, né? Mas não foi por causa da falta de segurança, segundo o senhor Raimundo Bezerra da Silva. Ponto positivo da mineração Manati. O senhor Rezende Macedo Teixeira fala. Ponto positivo. Trouxe muito desenvolvimento para a cidade. Ponto negativo. Herdamos tudo caro da mineração Manati. Como assim, Vanusa? Eu já vou explicar. Na época da mineração Manati, o consumo aumentou. A procura aumentou. Aumentando a procura, aumentava o preço também. Então, em Araputanga, na época da mineração, era tudo mais caro. Tudo.
aluguel de casa mais caro, produtos alimentícios mais caros, produtos, roupas, papelaria, tudo mais caro. Quando a população local percebeu isso, passou a comprar nas cidades vizinhas, em especial Quatro Marcos e Mirassol. E a mineração foi embora, mas nós herdamos com tudo mais caro. Hoje, se você fizer um comparativo, Araputanga tem produtos alimentícios mais caros, roupa mais cara, aluguel de casa mais caro. Foi uma herança no auge do ouro de Araputanga que nós herdamos. Essa imagem aqui, ela mostra a entrada do túnel da parte subterrânea. Eu recentemente visitei essa entrada e eles lacraram essa entrada aqui, ó. E hoje aqui, ó, onde tem esse asfalto, é tudo mato. Fiz uma visita o mês passado na antiga mineração Manati, né? Eles lacraram isso daqui, ó. Então, aqui é era a entrada da mineração na parte subterrânea. Porque a parte externa ficava tudo aqui em cima. Mas a parte onde eles retiravam as rochas, as pedras, era aqui embaixo. Bom, e a mina, ela não fechou hoje, não. Ela veio fechando de uma forma gradativa, né? Ela iniciou seu fechamento em 1991 e foi fechada oficialmente em 92. E o túnel foi lacrado, esse túnel aqui, ó, que eu mostrei, ele foi lacrado, né? Em 1992. Bom, continuando. Então, a mineração fechou em 1992 e logo no seu fechamento já despontava o quarto ciclo econômico de Araputanga, que era a pecuária bovina. No final dos anos 80, então no final dos anos 70 nós tivemos a inauguração da mineração Manati. Desculpa, confundi tudo aí. No final dos anos da década de 70, tivemos o surgimento da cooperativa. No final da década de 70. E no final da década de 80, tivemos aí a inauguração do Frigoara, que também precisava da matéria-prima, o boi. Só que era a pecuária bovina de corte. E a cooperativa precisava da pecuária bovina leiteira. Então, com o esgotamento do ouro, ressurge com força total a pecuária bovina no município de Araputanga como principal fonte de renda. Ok? E é sobre essa pecuária que nós vamos falar agora. Aqui eu trouxe uma imagem da primeira entrega de leite da cooperativa. Isso aqui no final da década de 70. Né? Que nós temos o padre Celso, o Sato, o senhor Fernandes aqui, né? Isso aqui eles fizeram uma confraternização na primeira entrega de leite. Só vale ressaltar, gente, que o minifundiário, ele optou pela pecuária leiteira. Então passou a fornecer leite para a cooperativa. E o latifundiário da nossa região optou pela prática da pecuária bovina de corte, para fornecer a matéria-prima para o Frigoara, que hoje é o JBS, né? O Friboi. O senhor Diolino Guimarães Alves explica que a cooperativa ela foi fundada pelo padre Celso, em forma de cooperativismo de associados, né? Então, o pequeno produtor entrega o leite para a cooperativa e ela processa esse leite, industrializa esse leite e comercializa o produto final, né? O senhor Eliseu, também um grande pecuarista, assim como o senhor Diolino, né? O senhor Eliseu também é um grande pecuarista na nossa região. E ele fala que, a princípio, ele investiu muito no leite. Ele já foi presidente da cooperativa, né? E ele investiu muito no leite, né? Ele fala que ele chegou a produzir 2.200 litros de leite diários, com 300 vacas, né? E hoje ele tem 50 vacas e ele produz
200 litros de leite por dia. O que fez o senhor Eliseu desanimar com o leite, com a produção de leite? O baixo valor pago pelo litro. É muito pouco. Em 2016, pagava pelo litro de leite R$ 1,03. Isso desanimou bastante pecuaristas, né? E as raças principais da nossa região são Nelore e Gir, né? Por quê? São raças de melhor qualidade, que pega menos carrapato, né? Ou seja, raças que se adaptaram bem ao nosso clima, né? E o senhor Eliseu, ele trouxe, enquanto ele era presidente da cooperativa, 1.000 touros holandês para cruzar com a raça Gir, né? Para dar início a uma nova raça de melhor qualidade na produção do leite, né? Mas para o corte, na nossa região, predomina o gado Nelore. Como eu falei aqui, né? Ele ficou desanimado pelo baixo valor pago pelo leite, né? E ele hoje, né, tem poucas cabeças de gado na produção de leite. Ele investiu mais no gado, hoje ele investe mais no gado de corte. Agora eu vou finalizar falando de cada um dos ciclos, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, tá? Eu vou começar pelo ciclo da madeira. Ponto positivo: deu início para a chegada das primeiras famílias e, graças a ele, iniciou o povoado de Araputanga. Ponto negativo: desmatamento. Araputanga hoje paga muito caro pelo desmatamento. Essas elevadas temperaturas, né, a falta de chuva, é tudo consequência do que nós fizemos lá no passado, o desmatamento. E vale lembrar também que esse ciclo madeireiro não trouxe muito desenvolvimento para a região, não. Quem mais lucrou com esse ciclo foi os madeireiros. Esse sim lucraram. Para a população só ficou o desmatamento. Então não foi algo lucrativo. Ciclo da agricultura. Ponto positivo: colaborou com a fixação das famílias e melhorando a qualidade de vida, que a população passou a ter fartura na sua alimentação. Em contrapartida, ponto negativo: por causa da agricultura, acelerou o desmatamento. Infelizmente. E era um desmatamento com queimada. Os tipo coivara que eles falam, né? Derruba, deixa secar, depois bota fogo e faz a coivara para poder limpar o terreno. Ciclo da mineração. Ponto positivo: melhorou a infraestrutura da cidade. Ponto positivo: Araputanga cresceu muito com a mineração Manati. Ponto negativo: Araputanga herdou tudo mais caro. Hoje, a população de Araputanga passa a pagar tudo mais caro. Vocês podem fazer uma pesquisa. Os nossos produtos aqui são todos mais caros comparado com o município vizinho, Quatro Marcos. Vai comprar uma casa aqui e compra uma casa em Quatro Marcos. Herança da mineração Manati. Ciclo da pecuária bovina. Trouxe a permanência de 3 empresas. Hoje nós temos 2, né? Que o Curtuara fechou. Mas em 2016 nós tínhamos o Curtuara, né? Ponto negativo, tá? Do ciclo da pecuária. Ele provocou o êxodo rural. O êxodo rural. A pecuária bovina, ela não precisa de muita mão de obra. Não precisa. Então a população que não tem terra vai fazer o que no campo? Veio para a cidade, né? Além de também de provocar o desmatamento e bastante erosão. Resumindo, qual foi a minha conclusão dos 4 ciclos econômicos vivenciados em Araputanga? Em todos os ciclos econômicos de Araputanga, o capitalismo selvagem esteve presente, tendo em vista que o lucro estava acima de tudo, obedecendo fielmente à lei de mercado, enquanto a natureza no município foi se agonizando mediante a tantas alterações ambientais. Vanus Irene Xavier Santos. Esta é a minha conclusão, né?
desse diálogo que eu tive com os fundadores. Gente, muito obrigado. Quero agradecer primeiramente ao Centro de História por essa oportunidade, por eu estar divulgando, né, o meu trabalho, a minha pesquisa. Muito obrigado, em nome da Carla, eu quero agradecer ao Centro de História. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa minha pesquisa, desse meu diálogo que eu tive com os fundadores sobre o município, os 4 ciclos econômicos vividos no município de Araputanga. Muito obrigada, gente, e até a próxima.